Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui a nossa revisão de alguns pontos principais acerca da legislação do MPU, tá? O primeiro item que eu acredito que vale a pena a gente investir um tempinho e conversar sobre ele é sobre a estrutura do MPU. Assunto fácil, tá? Muito fácil, mas tem alguns pontinhos ali que merecem mais atenção, porque são assuntos que são corriqueiramente cobrados nas provas do MPU, tá? Tanto para técnico quanto para analista do MPU. São assuntos que são cobrados sempre aí na sua prova, tá? Então vem comigo para a tela, tá? O nosso ponto de partida é o artigo 128, tá? O artigo 128 deve ser o nosso ponto de partida para a gente falar da estrutura. E ele é um assunto que você deve ter, tá? É um assunto que você deve ter aí, ó, na ponta da língua, tá? O que eu te falo isso? Você tem que saber separar o Ministério Público da União, tá? Do Ministério Público dos Estados, tá? Do Ministério Público dos Estados. Em que pese nós temos essa divisão aqui, quando a gente falar assim, ó, quando a questão falar para você, já vou te dar uma dica, tá? Quando a questão falar para você aqui, ó, só Ministério Público, tá? Quando você encontrar uma questãozinha lá falando só sobre Ministério Público, sem definir, tá? Sem definir aí se é, né? Sem definir se é o Ministério Público da União ou se é o Ministério Público dos Estados, tá? Você tem que entender que ele está se referindo, tá? Está se referindo ao Ministério Público brasileiro, tá? Ao Ministério Público brasileiro. Por que eu estou te falando isso? O que a gente está falando aqui é da Constituição Federal, não é Constituição Federal? Portanto, tudo que está disposto aqui na Constituição Federal, ele vale tanto para o Ministério Público da União, tá vendo? Quanto aqui para os Ministérios Públicos dos Estados. Opa, aqui é mais para baixo, né? Ministério Público dos Estados. Quando a questão falar simplesmente Ministério Público, ela está se referindo com absoluta certeza, né, aos Ministérios Públicos dos Estados e ao Ministério Público da União. E é o tipo de coisa que é cobrado o seguinte, ó. Os deveres constantes na Constituição Federal são aplicáveis somente aos membros do MPU. Não se aplica aos membros do Ministério Público dos Estados. Tá errado, porque o que está na Constituição Federal, ele se aplica tanto ao MPU quanto para os Ministérios Públicos estaduais, tá? Então, isso aqui, ó, essa jogadinha que tem aqui, esse bizu que a gente costuma falar, tenho absoluta certeza que pode te ajudar a acertar uma questão de prova, enquanto o seu concorrente vai ficar comendo poeira. Ah, esse é o nosso objetivo, né? É fazer você acertar as questões. Olha só. O Ministério Público da União, tá? Veja, o MPU, presta atenção, o MPU se divide em ramos. Então, quando a gente falar em MPF, em MPT, MPM e MPDFT, já acenda a luz aí que a gente está se referindo ao MPU, tá? O Ministério Público dos Estados não tem ramos. O que nós temos é cada estado tem o seu Ministério Público. E o Ministério Público de cada estado vai ser organizado naturalmente por cada estado, numa lei complementar estadual, e vai definir lá os órgãos que nós temos dentro da estrutura do Ministério Público dos Estados, tá? Os Ministérios Públicos dos Estados não têm, tá? Não tem ramos, o que eles têm são órgãos internos. Falou em ramos, a gente está se referindo ao MPU, tá? E uma coisa que sempre cai em prova, eles fazem uma pegadinha seguinte. O MPDFT, ali do Distrito Federal, né, o Ministério Público do DF, ele tem, né, o DF é parecido com os estados. Muitas pessoas confundem isso aí. Então as questões de prova falam o seguinte, ó. Pertence à estrutura do MPU, o MPF, o MPM e o MPT. E pertence à estrutura do Ministério Público dos Estados, os Ministérios Públicos Estaduais e o MPDFT, tá? Tá errado, tá? Tá errado porque o MPDFT, olha aqui, tá? Pertence à estrutura do Ministério Público da União, tá? Ao Ministério Público da União. A gente vai falar disso aí de novo, tá? É só isso que você precisa saber. Olha, quem nos dera, né? Quem nos dera que bastasse saber isso aqui, a gente já conseguiria acertar todas as questões de prova, tá? Você tem que ficar ligado em alguns aspectos e eu vou falar para você o que é mais cobrado em prova. Tá vendo essa imagem linda aqui, né? Isso aqui são os ministérios públicos, são os ministérios
que são ligados ao Poder Executivo. Isso aqui, meu amigo, não tem nada a ver com o Ministério Público da União ou o Ministério Público comum, né, como a gente costuma chamar em algumas questões. Os ministérios ligados aqui ao Poder Executivo não tem nada a ver com a estrutura do Ministério Público, tá, que a gente está estudando, da mesma forma que o Ministério Público não tem nada a ver com estes órgãos aqui, com estes ministérios que são ligados ao Poder Executivo, tá? Então veja, o MP, né, não se assemelha a estes ministérios ligados ao Poder Executivo, tá? Outra coisinha importante, falar sobre o Ministério Público Eleitoral. Isso aqui costuma dar um nó na cabeça da galera, tá? Anote aí e fique tranquilo, respire fundo e anote. Não existe um ramo chamado Ministério Público Eleitoral. Não existe. Como não, professor? Mas e as funções eleitorais? Vem cá, olha aqui. Vem comigo para a tela. Onde que está escrito, tá? Onde que está escrito Ministério Público Eleitoral aqui nesse artigo 128? Né? Se você marcar que tem Ministério Público Eleitoral na estrutura do MPU, você merece um tapa. Não tem. Primeira coisa, né? Vou estudar legislação. Jesus do céu, loucura estudar legislação. Mas, ó, né? Limite-se ao texto de lei. Tem ramo chamado Ministério Público Eleitoral? Não tem. Então, ó, fique ligado a isso aí. O que existe, então, mas ele tem a função. Existe, né? Olha aqui, ó. Funções eleitorais, tá? Funções são o que existe, são funções eleitorais. E não um ramo, tá? E não um ramo, tá? E não um ramo do chamado MPE, tá? E olha, né? Eu acabei de falar para você um negócio. Falei, ó, legislação limite-se ao texto de lei. Mas isso já foi suficiente. Hoje, lógico, a grande maioria, né? A grande maioria é questão letra de lei. Mas você tem que expandir a sua cabeça. Quando a gente fala em letra de lei, de fato é letra de lei. Mas você tem que fazer essa interpretação aqui que a gente vai fazer agora. Veja, o que existe são funções eleitorais. Está lá no artigo 72 da LC 75, ó. Compete ao Ministério Público Federal, tá? No que couber, junto à Justiça Eleitoral, as funções do Ministério Público, atuando em todas as fases e todas as instâncias do processo eleitoral. Todas as instâncias. Então, ó, o MPF, cabe ao MPF exercer ali as funções junto ao Justiça Eleitoral. Na primeira instância, quem atua na primeira instância? Juízes eleitorais, juntas eleitorais. Cabe também ao MPF atuar perante o TRE. E cabe também ao MPF atuar perante o quê? Ao TSE. Não é isso que está dizendo nesse artigo 72? Isso é interpretar a lei. Isso é interpretar a lei. E aí como é que vai funcionar na prática? Aí você vai ficar ligado nessa estrutura aqui, ó. Deixa eu vir mais para cá. Melhorou, né? Melhorou para vocês. Olha só. O MPE, o Ministério Público Eleitoral, é, na verdade, o MPF exercendo as funções junto à Justiça Eleitoral, tá? E aí vai funcionar dessa forma aqui. Eu não falei para você que é todas as instâncias? Então, ó, o PGR, que é o chefe do MPU e o chefe do MPF, vai exercer as funções de Procurador-Geral Eleitoral, tá? Procurador-Geral Eleitoral. E aí ele vai atuar o quê? Perante ao TSE, ao Tribunal Superior Eleitoral, tá? Aqui, ó, os procuradores regionais da República vão exercer as funções de Procurador Regional Eleitoral e vão atuar perante os TREs, tá? E o promotor de justiça. Professor, calma lá, não tem promotor de justiça na estrutura do MPF. E você tem razão. Quando a gente fala em Ministério Público, a gente está falando do Ministério Público brasileiro, né? Então, todas as funções do Ministério Público, né? A gente tem ali, ó, a atividade fim do Ministério Público é uma só, né? Tanto do Ministério Público dos Estados, quanto dos ramos do MPU. A gente fala, né, de um Ministério Público uno e ele vai dividindo de acordo com as suas especialidades e os territórios nos estados, tá? Só que tem um problema, né? Tu acha que o Ministério Público Federal tem membros suficientes para atuar em todas as instâncias, em todos os foros, em todas as comarcas, né, lá na primeira instância, perante a Justiça Eleitoral, tá? Por isso que, neste caso aqui, tá, o promotor de justiça, que é um membro do Ministério Público Estadual,
tá? Estadual vai exercer a função de promotor eleitoral, tá? Promotor eleitoral, e vai atuar perante os juízes e as juntas eleitorais, tá? Eleitorais. Os membros do Ministério Público dos Estados vão exercer as funções eleitorais no que couber perante a justiça ali, ó, perante os juízes e as juntas eleitorais, tá? É assim que funciona. Professor, mas eu não consigo entender exatamente as funções eleitorais, as funções do Ministério Público, quando a gente fala o seguinte, ó, existe unidade funcional, tá? Existe unidade na atividade fim, na verdade? Existe, né? Por isso que o MPE pode exercer as funções, aí o Ministério Público dos Estados pode exercer as funções eleitorais atinentes ao Ministério Público Federal, tá? Esse é o primeiro bizu aprofundado que você tem que saber acerca da estrutura do MPU, tá? Outra coisa, é isso aqui, ó. Eu não sei por quê, eu não tenho a menor ideia, na verdade, por que cai tanto isso aqui, tá? Você já deve ter ouvido falar, né? Ministério Público que atua junto aos tribunais de contas. Primeiro, Tribunal de Conta não tem nada a ver com Poder Judiciário, né? Aos tribunais de conta cabe fiscalizar, né, e monitorar lá a aplicação de dinheiro público, tá? Isso é assunto para AFO, nem esquece AFO. Apenas você precisa saber que o Tribunal de Contas, né, os Tribunais de Contas dos Estados ou o TCU, são entidades aí que cuidam dessa parte, tá bom? Tem juiz? Lá não tem juiz, tá? Esquece. Juiz pertence à estrutura do judiciário. Tribunal de Contas não pertence à estrutura do Poder Judiciário, tá? Algumas pessoas até defendem aí, né, que os tribunais de contas pertencem à estrutura do Poder Legislativo, porque cabe ao Poder Legislativo fiscalizar, não é a aplicação do dinheiro público, tá? Mas enfim, não é assunto para nós aqui, né? Foge aí do nosso assunto. O que você precisa saber? Nesses tribunais de contas, nós temos ministérios públicos que atuam perante os tribunais de contas. Só que esses ministérios públicos que funcionam, que oficiam, que atuam perante os tribunais de contas, não tem absolutamente nada a ver com o Ministério Público que a gente precisa estar estudando, tá? O Ministério Público Brasileiro. Os ministérios públicos que atuam perante os tribunais de contas não pertencem à estrutura do Ministério Público Brasileiro, tá bom? Também não existe vínculo entre os integrantes do MPU, ou do Ministério Público Brasileiro, e os membros ali que fazem parte, né, dessa estrutura dos ministérios públicos que atuam perante os tribunais de contas, tá? Você precisa saber disso aí, tá? Você precisa saber disso aí, tá? Só que tem um probleminha, e isso aqui derruba uma galera. E eu até, né, inclusive tem gente que nem fala disso aqui. Se você pegar e avançar um pouquinho na Constituição Federal, lá no artigo 130, vai falar o seguinte: aos membros do Ministério Público junto aos tribunais de contas, aplicam-se as disposições desta seção, tá? As disposições dessa seção pertinente. Direitos, vedações e forma de investidura, tá? Ou seja, não existe vínculo entre os integrantes do Ministério Público Brasileiro e os membros do Ministério Público que atuam junto aos tribunais de contas. Entretanto, as vedações, os direitos e a forma de investidura prevista aos membros do Ministério Público Brasileiro aplicam-se aos membros, né, que atuam perante aos ministérios públicos que atuam junto aos tribunais de contas, tá? É importantíssimo que você saiba isso, porque já caiu em prova e o que teve de gente marcando como errada, né? Mas, enfim, aqui você já não vai mais errar porque está aqui a previsão constitucional, tá? Sobre a estrutura, né? Resumindo, o que é mais importante é isso aqui, ó. Nós temos lá, né, a estrutura, vamos lá, o Ministério Público Brasileiro, vamos chamar, ou Ministério Público Comum, né, conforme o CESP chama às vezes. Então, ó, aí nós vamos ter aqui, ó, o MPU e nós vamos ter o Ministério Público dos Estados. Nós temos o quê? 26 Ministérios Públicos Estaduais, tá? E aí nós temos o MPU, que vai se dividir em Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e Ministério Público do Distrito Federal dos Territórios, tá? Essa é a estrutura do Ministério Público Brasileiro. E aí tem as pegadinhas, né? Os MPs junto aos tribunais de contas não integram o Ministério Público Brasileiro. Também não existe um ramo chamado Ministério Público Eleitoral. Aproveito para falar para vocês que não existe hierarquia aqui, ó, entre o MPU e o MPE.
né? Os membros gozam da independência funcional nos limites aí de sua competência. E uma coisinha que já caiu numa prova, ó. Os ramos não são independentes entre si, tá? Os ramos não são independentes entre si. Os ramos todos pertencem à estrutura do MPU, por isso que eles não são independentes. O que é independente, no nosso caso, é o MPU, tá bom? Então, aqui estão os principais pontos aí que você precisa saber sobre a estrutura do MPU e do MPE, beleza? Olha só como é que isso aqui cai em prova, dá uma olhadinha, tá? É uma questão que caiu em 2010 e ela fala o seguinte: a estrutura completa do MPU é constituída pelo Ministério Público Federal, né, e o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, tá? Essa questão está errada por conta dessa palavra, né? Ela fala que é a estrutura completa do MPU. Na verdade, se a questão fala a seguinte, ó, pertencem à estrutura do MPU, ou fazem parte da estrutura do MPU, o MPF e o MPDFT, ela estaria correta. Mas como ela fala que a estrutura completa, né, é o MPF e o MPDFT, ela está errada por conta disso aí, tá bom? Vamos lá. Olha essa outra questão. Com carreiras independentes entre si e com organizações próprias, o MP junto ao TCU e ao MPF, tá, integram o MPU. Olha a sacanagem dessa prova. Ele está falando o seguinte, ó, que as carreiras, né, que nós temos aí, né, as carreiras do MP, que atua junto ao TCU, e as carreiras do MPF integram o MPU. Acabei de falar para você que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? MPU é uma coisa, MPE é outra coisa. E daí também, né? O MP, que atua junto aos tribunais de contas, também não tem nada a ver com a estrutura do MPU, tá? Então essa questão também aqui, ó, ela tá errada, tá? Então, aqui as anotações para você sempre lembrar. Isso aqui é extremamente importante. Que o Ministério Público que integra os tribunais de contas não fazem parte do Ministério Público. Ele é, como eu falei para você, algumas pessoas defendem que é vinculado ao Poder Legislativo. E a função é fiscalizar o cumprimento das leis que se referem a finanças públicas, tá? Referem-se aí às finanças públicas, tá joia? Esses são os principais pontos. Outro assunto que merece bastante atenção é garantias e vedações aos membros, tá? Garantias e vedações. Bastante simples no primeiro momento, mas tem um ponto ali, alguns pontos que são importantes que a gente discuta, tá? Vamos lá. Começar a falar das garantias, tá? Garantias, eu não vou falar uma a uma, eu vou falar naturalmente ela aqui, ó, dessa forma um pouco mais ampla, um pouco mais genérica, para que fique mais fácil você entender. Né? Naturalmente, o objetivo aqui não é aprofundar tanto assim cada item, mas sim dar um norte geral. As garantias dos membros. Primeira dica que eu dou, você tem que lembrar, tá? Lembrar quais são as garantias. Vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade dos subsídios. Nas provas, geralmente, eles vão falar o seguinte, são garantias a vitaliciedade, a inamovibilidade e a independência funcional, tá? A independência funcional, tá, é um dos princípios institucionais, não é garantia. Garantias são só essas três aqui e você tem que lembrar quais são, porque as provas confundem, elas misturam garantias com princípios, fazem uma salada e jogam na questão pedindo para você analisar. Aí você vai olhar lá, mas vitaliciedade eu sei que é, mobilidade eu sei que é, e eu também sei que a independência funcional também faz parte ali. Só que você não consegue distinguir, né, princípio de garantia. E você tem que distinguir princípio de garantia, obrigatoriamente, tá? A vitaliciedade é adquirida após 2 anos de efetivo exercício, tá? Durante esse período aqui de 2 anos, o membro também está em estágio probatório. Você, servidor, assim como os membros, farão estágio probatório. A diferença é que o servidor faz 3 anos de estágio probatório, membro faz 2 anos. O servidor, após 3 anos e ter sido considerado apto no estágio probatório, adquire a estabilidade. O membro, após 2 anos de exercício e deve ter sido considerado apto no estágio probatório também, a aprovação no estágio probatório ali é requisito para a aquisição da vitaliciedade, assim como a aquisição da estabilidade no servidor, o membro adquire a vitaliciedade. E aí, o que é essa tal da vitaliciedade?
é a garantia, tá? Porque a gente está falando de garantia aqui, ó, de só perder o cargo por sentença judicial transitada em julgado. Então, um membro, depois que ele adquiriu a vitaliciedade, só pode perder o cargo por sentença judicial transitada em julgado. Antes, ele pode perder aí, né, por uma decisão administrativa. Existe um rito próprio para isso aí, tá? Mas ele, após a vitaliciedade, qual que é a diferença da estabilidade? A vitaliciedade só perde o cargo por sentença judicial transitada em julgado. Agora, lá na estabilidade, o servidor pode perder o cargo, né? Sentença judicial transitada em julgado, pode perder lá por processo administrativo, pode perder por avaliação insuficiente ao decorrer da sua vida funcional e também para o corte de despesas, tá? Essas 4 hipóteses que o servidor estável pode perder o cargo, tá? Já o membro vitalício só perde o cargo em uma hipótese, tá ok? A inamovibilidade, tá? A inamovibilidade impede, tá? A inamovibilidade, né, impede aí as remoções compulsórias, tá? As remoções compulsórias aí do seu local de trabalho, tá? O que isso quer dizer? Veja só. O que você tem que saber com isso aqui? O membro, ele tem a garantia de ficar no lugar que ele trabalha até que ele queira sair, ou então até que ele, né, seja removido por interesse público. Como é que funciona isso? O membro tem o direito, a garantia, na verdade, de ficar no seu local de trabalho, tá? No seu local de trabalho até que ele queira se aposente ou ele peça para sair, tá? Na prática, a irredutibilidade impede as remoções compulsórias, tá? Imagine o caso mais notório, Lava Jato, né? Tem lá o membro do Ministério Público, né, trabalhando ferrenhamente, né, para fazer o que deve ser feito lá de acordo com o que ele passou no concurso e foi contratado para fazer, né? Imagine se ele não gozasse aí da garantia da inamovibilidade, o que poderia acontecer? O chefe do Ministério Público, né, poderia determinar que ele fosse trabalhar em outro local. Se ele fosse trabalhar em outro local, ele perderia, por exemplo, a sua competência para conduzir aqueles processos ali da Lava Jato, tá? Por que ele não saiu? Porque ele goza da inamovibilidade. Mas é para sempre? Não. Tem 2 hipóteses. A primeira é quando ele pede para sair. Ah, tô aqui em Curitiba, mas agora eu quero ir para Brasília, né? Tem vaga, ele participa do edital de remoção e vai lá trabalhar, beleza? A outra é por interesse público. Quando há interesse público, tá? O membro pode ser removido compulsoriamente, tá? Compulsoriamente, tá? E aí é o seguinte, ó. A aprovação de maioria absoluta do Conselho Superior. Tome cuidado que lá na LC 75 diz 2/3, né? O que vale é a previsão constitucional. O que vale é a previsão constitucional. Belezinha? Então, sempre tem que lembrar disso aí. Sobre a redutibilidade de subsídios, é uma garantia, né, de não ter o seu subsídio reduzido, tá? De não ter o seu subsídio reduzido. Por exemplo, o membro do Ministério Público aí, né, tá ferrando a vida dos políticos. Não tá ferrando, ele tá fazendo o trabalho dele, né? Enfim, por exemplo, assim, nós poderíamos ter uma lei, né, o Senado lá, o Congresso poderia votar uma lei reduzindo os subsídios para uma forma de, né, ali, de repressão às atividades do Ministério Público. Isso também não pode, porque os membros não podem ter aí os seus subsídios reduzidos, tá? Porque a gente vai cortar o salário da pessoa, né? O subsídio para quê? Como forma de retaliação, tá? Ressalte-se que essa é uma garantia aí ela garante o valor nominal, não garante, tá, as reposições inflacionárias periodicamente, tá? Não garante as reposições inflacionárias periodicamente, pelo menos por enquanto. Eu acredito que isso possa mudar em breve, mas por enquanto o que vale é a garantia, né, da garantia da irredutibilidade nominal e não a real. O que seria a real? Todo ano ele tem o reajuste conforme a inflação, tá? Todo ano tem o reajuste conforme a inflação. Não é o caso dos membros do Ministério Público, tá? Beleza? Outra coisa, eu vi, né, uma pessoa sempre pergunta, e as garantias segundo a LC? Lá na LC, nós tínhamos inicialmente a vitaliciedade, inamovibilidade e tínhamos a irredutibilidade de subsídios, mas foi vetado porque ela não fazia, né, a ressalva o quê? Ao teto dos ministros do STF. Então veja, eles não podem ter o seu subsídio reduzido,
mas se passou do teto dos ministros do STF, o que acontece? Eles têm o corte do seu subsídio, porque ninguém pode, né, em tese, receber mais do que os ministros do STF. Tá? A Constituição prevê isso, né, que tem redutibilidade de subsídios, respeitados os artigos tal e tal da Constituição, que falam aí sobre o teto dos ministros do STF. Tá? Quando a gente teve a LC 75, essa ressalva não constava na LC, então ele não foi, né, foi vetado, não consta lá. Se você pegar a LC 75, ele vai falar vitaliciedade e inamovibilidade somente. Mas de forma ampla, né, somente se uma questão, né, cometer a besteira de fazer isso, né, expressamente previstos na LC 75, tá? Aí você vai ter só vitaliciedade e inamovibilidade. Mas hoje, né, constitucionalmente falando, nosso ordenamento jurídico, nós temos vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade dos subsídios, beleza? Bora lá, tá? As vedações são bem tranquilas, tá? As vedações são bem tranquilas, mas eu quero que você tome nota destes itens aqui. Sobre vedações decórias, mas fique com as seguintes ressalvas também. Ó, é vedado aos membros do Ministério Público, tá? Receber a qualquer título ou a qualquer pretexto honorários, percentagens ou custas, tá? Veja, essas, eu vou até anotar aqui em cima, são vedações aos membros, tá? Aos membros do Ministério Público, tá? Então veja, ao membro é proibido, é vedado receber honorários, percentagens. Mas essa vedação não impede que o MP, enquanto instituição, tá? Enquanto instituição receba. Então veja, não pode o quê? O membro, pessoa física, receber. Mas o Ministério Público, enquanto instituição, pode receber sim, tá? Também não pode participar de sociedade comercial, mas ele pode ser cotista ou acionista, tá? Aí depende da forma da constituição da empresa. Se for uma empresa limitada, vai ter as cotas limitadas, ele pode ser sócio, né, tendo aí as cotas. Ou se ele faz parte de uma SA, ou se ele compra ações, por exemplo, na bolsa, ele está sendo acionista, então também é permitido. Também não pode exercer, ó, não pode exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de magistério, tá? Salvo uma de magistério. Então, veja, o membro do Ministério Público, ele foi lá, né, é membro do MP, passou num concurso para dar aula na Universidade Federal, tá? Veja, ele pode exercer ali a função de membro e pode dar aulas nessa faculdade federal? Pode, porque é o seguinte, é permitido que ele acumule mais uma de magistério, tá bom? Agora veja só a seguinte situação. Ele tem que trabalhar o expediente dele das 12 às 18 e ele passou nesse local e ele tem que dar aulas no período da tarde. Ele pode fazer isso? Veja, a gente pode acumular um cargo de membro com um de magistério. É lícito essa acumulação? É. Mas em todos os casos, independentemente, aí se é lícito a acumulação, é necessário ter a compatibilidade de horário, tá? É necessário ter a compatibilidade de horário. Outra situação, ele é membro do MP, passou nesse concurso para dar aulas aí numa faculdade federal e trabalha dando aulas no Estratégia Concursos, tá? Veja, ele tem uma de magistério e dá outra instituição que ele dá aula. É permitida essa acumulação? É também. Por quê? Porque a vedação ela se aplica a outro cargo público. Se ele quiser dar aula em outras faculdades particulares, por exemplo, né, ele pode. Lógico, desde que nós tenhamos claramente aí a compatibilidade de horários, ok? Temos também, ó, receber a qualquer título e a qualquer pretexto auxílios, contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei, tá bom? E aí chegou a parte mais complicada, na verdade, tá? Sobre as vedações, que é sobre, ele não pode, veja, não pode exercer advocacia e também não pode exercer atividade político-partidária, tá? Sobre a atividade, né, da advocacia, ele não pode nem ser inscrito na OAB. Não pode, tá? Se acontecer isso, ele pode ser demitido, vai gerar uma ação civil para a perda do cargo, tá bom? E nós temos também a questão da atividade política, abrange também a filiação partidária, não pode nem ser aí filiado a partido político, tá? A lei orgânica permite, mas o STF declarou inconstitucional, tá? Nisso aqui, ó, essas duas hipóteses têm duas ressalvas, ó. Os membros que já estavam na carreira
e optaram pelo regime antigo podem exercer a advocacia, tá? Da mesma forma que eles podem se filiar a partido político desde que saiam de licença. Isso aqui você precisa fazer uma linha do tempo, tá? Você precisa fazer uma linha do tempo para poder entender, tá? E eu vou te ajudar aqui a dar uma olhadinha como é que vai funcionar. Veja, nós temos aqui o nosso ponto de partida é a Constituição Federal de 88, tá? Se nós temos um membro que entrou após a Constituição Federal de 88, ele não pode exercer advocacia ou atividade político-partidária. Membro novo entrou após a Constituição de 88, não pode. Agora veja, o membro já estava na carreira, existem duas hipóteses. Se ele optou pelo regime novo, ele também não pode exercer advocacia ou atividade político-partidária, tá bom? Agora, se ele estava lá na carreira, quando foi promulgada a Constituição, e optou pelo regime antigo, aí ele pode exercer essas duas atividades. É a única hipótese, tá? É a única hipótese que é possível. Se ele entrou na carreira antes de 88 e optou pelo regime antigo. Se estava na carreira e optou pelo regime novo, não pode. Se ingressou já no regime novo após a Constituição, também não pode, tá? Então essa linha do tempo aqui, ó, vai clarear as suas ideias para que você possa fazer uma análise das questões de prova sobre esse assunto, tá? Bora lá, algumas questõezinhas aqui, ó. Aos membros do MPU é vedado o exercício da advocacia, proibição que não se estende aos ministérios públicos estaduais. Ora, se está na Constituição Federal, a vedação é aplicável também aos membros do MPE, tá? É uma proibição que se estende sim, tá? Estende-se sim aos membros dos ministérios públicos estaduais, tá? Outra questão de 2013 do MPU. Aos membros do MP é garantida constitucionalmente a vitaliciedade após 2 anos de exercício do cargo, ressalvada a perda de cargo por sentença judicial transitada em julgado. Perfeita a questão. E é uma questão que não é do SEST, é uma questão aqui do MPE de Roraima lá, mas eu, Rondônia, desculpe, mas eu achei muito bacana ela. Olha só. A condenação criminal com trânsito em julgado por crime incompatível com o exercício do cargo, tá? Pode acarretar, tá? Pode acarretar, com efeito da condenação, a perda do cargo de membro vitalício do Ministério Público, tá? Veja, nós temos o trânsito em julgado, é uma condenação criminal, tá? Pode decretar como efeito da condenação a perda do cargo do membro vitalício, tá? E a resposta, meu amigo, a resposta é não, tá? Porque o membro vitalício, para que ele possa perder o cargo por sentença judicial transitada e julgado, é necessário uma ação autônoma, uma ação judicial específica para a perda do cargo. Não pode uma condenação, seja criminal, civil, seja lá qual for a esfera, Não interessa. Se é um processo, que está lá transitando, e lá ele decretou, por exemplo, condenou o membro à prisão. Essa decisão no processo criminal não pode determinar a perda do cargo, tá? Porque para a perda do cargo é necessária uma ação individual, uma ação específica, uma ação civil específica para a perda do cargo, tá? Então, é uma questão que não é da nossa banca, mas é uma questão muito boa, que pode ser cobrado, tá? Pode ser cobrado aí na sua prova, tá bom? Beleza? Interessantíssima essa questão, na verdade, beleza? Outro assunto que a gente vai falar também, muito legal, vai dar tempo, é sobre os chefes do MPU, tá? Os chefes, na verdade, os chefes dos ministérios públicos, na verdade. Eu gosto de falar junto tudo, porque as questões costumam confundir, tá? Vamos lá. Chefes do MP, a gente primeiro vai falar do PGR. Você tem que saber que é o Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público, tá? Da União, tá? Chefe do Ministério Público da União e chefe também do MPF, tá? O Ministério Público Brasileiro, lembra a estrutura? Nós temos lá, Ministério Público se divide em MPU e em MPE, dos estados, Não existe um chefe do Ministério Público Brasileiro. O que existe é um chefe do MPU e os chefes dos Ministérios Públicos de cada estado, tá? Não existe um chefe de todo o Ministério Público Nacional, tá? Sobre o PGR, a forma de escolha, tá? A forma de escolha é bem tranquila, tá? Olha só. A nomeação
tá, é pelo presidente da República, mas esta nomeação pelo presidente, tá, ela não vincula e nem subordina o MPU, né, ao chefe do Poder Executivo. Na verdade, ele faz isso como chefe de Estado, tá, fazendo essa nomeação aí. Beleza? Então, olha só. Para que o presidente possa nomear, é necessário a aprovação do Senado Federal, tá? Do Senado Federal. E o Senado tem que aprovar por maioria absoluta, tá? Maioria absoluta. Veja, quem aprova é o Senado, não é a Câmara dos Deputados, não é o Congresso Nacional. Tá? Isso cai demais. Quem aprova é o Senado Federal, tá? O membro, para ser aí, ó, chefe do MPU, tem que ser membro de carreira do Ministério Público. É o que o CESP cobra, tá? Conforme está previsto na Constituição Federal. A idade, ele tem que ter mais de 35 anos, tá? E o mandato, tá, é de 2 anos, admitida a recondução. Para que ele possa ser reconduzido, é necessário nova aprovação por maioria absoluta do Senado, tá? Não basta somente a recondução do presidente, o Senado tem que aprovar, tá? São os principais pontos. Sobre o PGR ainda, tá? É aqui que vai concentrar, né, na verdade, a grande maioria das atividades e o que é mais cobrado em prova. Ó, o PGR, anote aí que ele é chefe do MPU e chefe do MPF. E ele também vai ser o Procurador-Geral Eleitoral, né? A gente já falou disso aí. O PGR vai presidir o Conselho Nacional do Ministério Público, o Conselho de Assessoramento Superior, Colégio de Procuradores, o Conselho Superior do MPF e vai presidir a comissão de concurso também, tá? Ele vai dar posse ao chefe do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, ao chefe do MPF ele só dá posse, tá? E ele nomeia e dá posse ao vice-PGR, ao Procurador-Geral do Ministério Público do Trabalho e ao chefe do Ministério Público Militar, tá? Ele também vai designar o Procurador-Geral dos Direitos do Cidadão, tá? Então tem lá, dentro da LC 75, a gente estuda isso aí, existe um Procurador Federal dos Direitos do Cidadão, é designado pelo PGR, e ele vai designar alguns membros do CNJ também, tá? Ele vai indicar um membro do MPU e vai escolher um membro do Ministério Público Estadual, tá? Aqui, pessoal, tá? Peguem esse quadrinho, imprimam ele, vocês vão perceber que a grande maioria das questões cobram esses assuntos aqui. Tá? Muito importante essa anotação, tá? A polêmica que a gente costuma falar, né? A Constituição fala assim, ó, que qualquer membro de carreira pode ser membro do MPU, tá? E é isso que se vai levar para a prova, tá? Porque é isso que o CESP entende, não é essa a nossa banca. Então, qualquer membro do MPU pode se tornar PGR. Por que eu estou te falando isso? Porque na prática, tá? Somente membros do MPF que são escolhidos como chefe do MPU, tá? Por quê? Primeiro, que o chefe do MPU é também chefe do MPF, tá? E nós não poderíamos ter, por exemplo, né, um membro do MPT ou MPM atuando perante um STF, por exemplo, porque são atribuições, são funções aí do MPF, tá? Inclusive, existe aí, se eu não me engano, uma emenda constitucional, deve estar parada lá para modificar isso aí, tá? Atualmente, tá? Atualmente, somente membros do FPF que são escolhidos como chefes do MPU. Mas para a prova, você vai levar o entendimento do CESP, tá? Que qualquer membro de carreira, ou seja, qualquer membro do MPU, qualquer membro das carreiras dos ramos, pode ser aí PGR, tá? É o que o CESP cobra nas questões dele, tá? Sobre as escolhas dos chefes, né? Isso aqui também é bastante importante, tá? Então, olha só. Cada ramo tem um chefe, tá? Então, no MPU a gente tem, né, o Procurador-Geral da República. E ele vai ser chefe do MPU e do MPF. Ele é nomeado pelo presidente e toma posse pelo presidente da República também, tá? Nós temos o vice-PGR, tá? O vice-PGR. E nós temos o vice-PGR, o chefe do MPT e o chefe do MPM. Eles são nomeados pelo PGR e são, né, tomam posse perante o PGR. E aqui que mora o perigo, né? No Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, quem nomeia é o presidente da República, tá? E a posse
tá? É perante aí, ó, o PGR, tá? Perante o PGR, tá? Nós temos o Ministério Público dos Estados, tá? Temos os Ministérios Públicos dos Estados, que nós temos o quê? Nós temos o Procurador-Geral da Justiça, tá? E nós temos o governador do estado como chefe do Poder Executivo, e nós temos o governador do estado também como chefe do Poder Executivo que vai dar posse, tá? Aqui, ó, nos Ministérios Públicos dos Estados, né, não envolve aí presidente da República, tá? Não envolve PGR. É o próprio chefe do Poder Executivo, no caso o governador, que vai nomear e vai dar posse, tá? Outra coisa que é importante também é falar sobre a destituição desses chefes, tá? Nós vamos ter o seguinte, ó. O Procurador-Geral da República, né, pode ser destituído por iniciativa do Presidente da República, tá? Mediante aprovação da maioria absoluta do Senado Federal. Não é Congresso, não é Câmara, tá? É Senado Federal. Os chefes aí do MPT e do MPM, né, vão ser destituídos pelo Procurador-Geral da República. Nós temos o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Nós precisamos de deliberação absoluta do Poder Legislativo. Neste caso, o Poder Legislativo não é a Câmara Distrital do DF, é o Senado Federal, tá? É o Senado Federal. E nós temos os Ministérios Públicos dos Estados, tá? Nesse caso, é deliberação absoluta também do Legislativo, mas aqui, ó, da Assembleia Estadual. São os deputados estaduais que vão fazer, tá? Lógico, tem mais coisas pra gente conversar sobre isso aqui, mas esse aí é o núcleo principal que você precisa levar para sua prova. Vamos fazer uma questão. A destituição pelo Presidente da República, do Procurador-Geral da República, depende de autorização da maioria absoluta do Congresso Nacional, tá? E aí? Olha só, falei para você. Não é Congresso, é o quê? É Senado Federal, tá? É Senado Federal. Tem nada a ver com o Congresso. Nada a ver com o Congresso, tá? Ó, o Procurador-Geral da República é a maior autoridade na hierarquia do MPU e sua nomeação pelo presidente está condicionada à aprovação de seu nome pela maioria simples, é absoluta, tá? Pelo Congresso Nacional, pelo Senado. Veja, CESP 2013, CESP 2015. A questão caiu em ambos os concursos. Possivelmente vai ter esse assunto na sua prova também, tá? Fique ligado, beleza? E pra gente finalizar, né, reta final aqui da nossa revisãozinha para o Ministério Público, tá? A gente vai falar do Conselho Nacional do MP, tá? Vou falar também de forma reduzida, porque a gente nem teria tempo para discutir sobre tudo, tá? O que você precisa saber? Que o Conselho Nacional ele foi criado pela Emenda Constitucional de 2004, tá? Ela não estava aí no texto constitucional original, tá? Lá no artigo 130A, ó. O Conselho Nacional do MP compõe-se de 14 membros nomeados pelo presidente, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado, mandato de 2 anos, admitida uma recondução, tá? E esse artigo 130 é bastante importante, lógico, né? Que eu vou facilitar a sua vida, mas antes eu quero falar aqui, ó, já vi, né, dizendo que o Conselho Nacional do Ministério Público é o quê? É um órgão de controle externo. Por quê? Se você pegar a Constituição, artigo 128, olha aí na sua tela, ele fala que aqui, ó, o Ministério Público abrange, tá? Abrange o MPU, que tem os ramos do MPU, e abrange o Ministério Público dos Estados. Tá dizendo em algum lugar aí que o Ministério Público abrange o Conselho Nacional do Ministério Público? Não. Por isso que há, né, hipótese aí que sejam considerados o Conselho Nacional do Ministério Público como um órgão de controle externo, justamente por conta dessa previsão no artigo 128 da Constituição Federal, tá? Fique ligado nas questões de prova, tá? O que o CNMP vai fazer? Ele vai fazer o seguinte, ó. Tem funções administrativas, tá? Ele é um órgão colegiado, não tem 14 membros. Ele funciona como um conselho nacional, uma corregedoria nacional. Vai ter jurisdição sobre tanto o MPU quanto os ministérios públicos estaduais, tá? Ele não pertence a nenhum ministério público, você viu? O MPU, MPF, MPT, MPDFT e MPM. Não tem Conselho Nacional do Ministério Público, tá? Ele também não vai interferir na atuação funcional dos membros. E da mesma forma, tá? Ele vai controlar o cumprimento dos deveres funcionais. São os principais pontos, né? Lógico, como eu falei, tem mais coisa, tá? E agora, sobre aqui os membros, né? Você viu, nós temos 14 membros.
Estes membros são nomeados pelo presidente da República, mediante aprovação do Senado Federal por maioria absoluta também, tá? Mandato de 2 anos, admitida uma recondução. Admitida uma recondução, tá? Sobre os membros, essa é a origem de cada um e eu sugiro que você dê um print aí, imprime esse negócio aqui, porque você não vai encontrar em lugar algum, tá? Você vai encontrar aqui na nossa aula. Ó, nós temos lá os 14 membros. Um deles vai ser o PGR é membro nato, tá? Aí nós vamos ter 4 membros do MPU, um de cada ramo, tá vendo? E nós vamos ter 3 membros dos Ministérios Públicos Estaduais, tá? Ressalte-se que o Conselho Nacional vai ter um corregedor. O corregedor tem que ser membro de carreira, tá? Ou do MPU, ou aí do Ministério Público Estadual, tá? Teremos também 2 juízes, um indicado pelo STF, outro pelo STJ, 2 advogados, que são indicados pela OAB, e 2 cidadãos, né? Um indicado pela Câmara e outro pelo Senado Federal, tá? Outro pelo Senado Federal, tá? Essa é a forma de composição, é um mapa mental que você precisa ter na ponta da língua para saber a origem dos membros, tá, do Conselho Nacional do Ministério Público, tá? Olha só. Para compor o Conselho Nacional, cabe ao STF indicar um juiz, mas para a efetivação do indicado como membro do referido, a indicação deverá ser aprovada por maioria absoluta dos membros do Senado Federal. Certo ou tá errado? Tá lá, ó. Literalidade do artigo 130. Tá? Aprovada a escolha por maioria absoluta do Senado. Tá? A questão está certinha, né? Cobrou-se em 2015 isso aqui. Beleza? Galera, tá? Era isso aí, né? Deixo aqui na tela com vocês os meus contatos, tá? Pode me procurar no Instagram, tem meu e-mail também, se você quiser ter um papo mais reservado, sinta-se à vontade. Só peço um pouquinho de paciência, a gente recebe muito contato aí dos alunos, tá? Então sintam-se à vontade para entrar em contato. Nós nos veremos aí nas próximas aulas para o MPU, tá? Até a próxima. Obrigado.